Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, mais uma partida aqui muito emocionante do Grand Chess Tour Croácia 2019. Hoje, 2 de julho, foi dia de descanso, os jogadores, portanto, não jogaram, mas eu tenho uma partida de ontem, aqui do Magnus Carlsen, jogando contra o Hikaru Nakamura. Então, o atual campeão mundial, jogando contra o americano Hikaru Nakamura, um dos melhores jogadores do mundo. E lembrando que o 2019 Grand Chess Tour na Croácia é um torneio de 11 rodadas, todo mundo joga contra todo mundo, são partidas pensadas, 130 minutos para cada jogador, são 2 horas e 10 para cada jogador, com 30 segundos de acréscimo por lance, então são partidas realmente longas aí e com grande qualidade, contando com a participação aí de 12 dos melhores jogadores do mundo. Então é realmente muito interessante. E nessa partida então o Magnus Carlsen está de brancas e ele abre a partida com D4 e Hikaru Nakamura responde com cavalo em F6. Temos C4, E6 e agora cavalo F3. Mais uma vez aí o Magnus Carlsen jogando a anti-ninja índia, né? Indo para cavalo em F3. A partida segue com D5, cavalo C3 e a gente tem então a transposição aí para um gambito da dama recusado. A bispo em E7 e aqui o Magnus Carlsen mais uma vez vai com essa ideia de bispo em F4, é o jeito que se jogava antigamente, o gambito da dama recusado e parece que está voltando aí à moda, né? Passa aqui o bispo, depois joga aqui com E3, é uma das ideias. Roque, E3 e agora C5, tentando aí uma ruptura no centro. D toma C5, bispo toma C5 e agora A3, esse lance não apenas impede a entrada do bispo em B4 ou fortalece um possível avanço em B4 no futuro, mas além disso permite aqui ao Magnus Carlsen jogar com dama em C2, que é uma excelente casa para a dama nessa abertura, sem ter que se incomodar e se preocupar com o futuro cavalo aqui em B4, tá? A partida segue então com o cavalo aqui em C6, dama C2 e agora torre E8. O Magnus Carlsen aqui se permite fazer um lance muito bacana, gente, aqui na posição. Um lance de... Aqui, gente, a gente vai considerar um lance como bispo E2, bispo aqui em E2 ou bispo D3, né? Para desenvolver o bispo e poder dar roque. Mas aqui o Magnus Carlsen se permite a movimentar aí o mesmo bispo mais uma vez na abertura, indo de certa forma contra alguns princípios básicos, mas quem é grande mestre, e quem é melhor do mundo, é melhor do mundo, né? Sabe o que está fazendo aqui. E o Magnus Carlsen com esse lance já começa a ganhar atividade, tá? Porque tá ameaçando aqui, tá enfraquecendo um dos defensores de D5, né? Se por acaso aqui o Nakamura jogasse um lance como H6, o Magnus Carlsen capturaria em F6 e depois de dama F6, C toma D5, E toma D5, cavalo toma D5. O Magnus Carlsen, apesar de estar um pouco pior no desenvolvimento, ainda tem que desenvolver o bispo e dar roque, estaria com um peão aqui a mais, né, e com um tempo ainda sobre a dama. Então a partida, depois de bispo G5, o Hikaru Nakamura teve que defender aí com bispo em E7. E com isso, o Magnus Carlsen começa a ganhar a iniciativa, né, a fazer aí o adversário ter que responder ao seu lance, né. E aqui o Magnus Carlsen continua então com torre aqui em D1, um excelente lance botando pressão aqui em D5 e colocando a torre na mesma coluna da dama. Dama em A5, imediatamente saindo aí desse incômodo. De A5 fica fazendo pressão em A3, né? Então não dá mais para jogar um lance como B4 se não cai em A3. Crava o cavalo, né? Em algumas linhas, o bispo aqui em G5 tem que tomar cuidado, né? Se esse cavalo sair daí, em algumas linhas pode existir sequência tática. Então dama A5, excelente lance aqui pelo Nakamura. A partida segue com bispo D3 e depois de D toma C4. Bispo toma aqui em C4, por enquanto o cavalo tá defendendo aqui em G5. H6 atacando o bispo e o bispo volta então para F4. Legal, né? Apesar de ter repetido algumas peças, alguns lances com as mesmas peças algumas vezes, o Magnus Carlsen não enfrentou problemas em relação a isso e está muito bem desenvolvido, né? Legal esse desenvolvimento aqui, bem de livro mesmo, as casas ideais das peças menores de todo o livro de abertura, né? Aqui pelo Magnus Carlsen, dama na segunda horizontal, torre em coluna aberta e o rei pronto para dar roque. O Nakamura, por sua vez, também muito bem desenvolvido, apesar de uma dama já um pouco avançada, pode ser que ela tenha que perder uns tempos no futuro para sair daí, mas enfim, cavalos bem desenvolvidos, só o bispo aqui de Casas Claras não está muito claro como que ele vai ser desenvolvido por enquanto. A partida segue com o bispo D7 e agora roque. Torre de A em C8, colocando aqui
a torre numa coluna aberta, né? E também fazendo um raio-x nesse bispo desprotegido aqui de C4. E o Magnus Carlsen mais uma vez quebra dogmas aqui e faz o lance E4, né? Abrindo mais uma vez, né? Indo com o peão em direção ao centro, fazendo o que manda os livros de abertura, né? E aqui, então, o bispo começa a ter um pouco mais de espaço, né? Para correr depois desse lance. E aqui fica segurando casas centrais importantes. Legal, Magnus Carlsen, ele tenta... Ele fala que ele admira muito o Bob Fischer. O Bob Fischer, se você olhar as partidas dele, você não... Muitas vezes os lances do Bob Fischer parecem um xadrez simples, né? Mas é extremamente preciso e genial. E o Magnus Carlsen busca fazer a mesma coisa e consegue. E4. Agora E5 aqui pelo Nakamura, bispo volta aqui para E3 e cavalo em D4. Nakamura vai para um sacrifício aí de peão, né? Mas em troca de bastante atividade. A gente vai ver quanta complexidade o Nakamura vai trazer para a partida com esse lance. Um lance corajoso aqui do Nakamura, cavalo em D4. Porque a casa de D4 tá bem, né, dominada aqui, 3 peças e apenas uma defesa. E vamos ver o que o Nakamura tem em mente. É claro que ele abriu um ataque descoberto aqui em C4, mas não basta, né? Porque depois de bispo toma D4, mesmo que torre tome aqui em C4, tá caindo em E5, né? Que serão 2 ataques. Então, de um jeito ou de outro, o Nakamura está entregando um peão aí. Mas vamos ver o que ele tem em mente. A partida segue com bispo toma D4, torre toma C4. Esse bispo de casas claras é um monstro. O Nakamura prefere eliminar esse bispo e, além do que, fazer uma pressão enorme aqui na coluna C. Essa é a ideia do Nakamura. O Magnus Carlsen aceita o presente do Nakamura e captura aqui em E5. Bispo toma E5. E agora então o Nakamura começa a complicar tudo e um show de cravadas pela frente com o lance bispo aqui em A4. Esse lance ataca a dama, faz um espeto aqui na torre, né? O cavalo não pode capturar porque o cavalo está cravado, né? Então aqui o Magnus Carlsen começa a enfrentar alguns problemas. Ele defende aqui com B3 e agora parece que existe um garfo aqui, só que não, tá? O que mais está acontecendo aqui? O peão não está ameaçando capturar a torre porque está cravado, tá bom? E existe uma pressão forte agora aqui em C3, né? B3 protegeu tudo, protegeu a dama, mas enfraqueceu aqui um pouco em C3. E agora o Nakamura continua complicando tudo aqui com o lance cavalo, toma em E4, adicionando mais pressão aqui em C3, né? Mais uma vez o peão não pode capturar a torre. E agora, se por acaso o Magnus Carlsen capturar aqui o bispo, não foi o lance jogado, esses peões ficam bem fracos, né? Aqui poderia continuar com cavalo toma C3, bispo toma C3, torre toma C3, com posição melhor aí pro Nakamura. Igualdade material, só que tá caindo aqui esses peões facilmente daqui a pouco, né? Então o Magnus Carlsen não permite isso acontecer e continua aqui com torre D3, adicionando mais uma defesa aqui em C3. O Magnus Carlsen vai jogando no limite, né? Ele capturou o peão, mas vai se defendendo de forma precisa. A partida segue com torre de E em C8. Interessante ver o Nakamura botando pressão forte aí em C3. A partida segue com dama B2 e com isso saindo de muitas cravadas, né? Aqui não tem mais a cravada desse peão, não tem mais a cravada do cavalo, né? A partida segue agora com mais um lance interessante aqui do Nakamura, cavalo C5, atacando a torre aqui do Magnus Carlsen e também atacando o peão aqui em B3. Muito boa a continuação aqui do Nakamura. E o Magnus Carlsen continua com seu xadrez simples aqui. A torre está atacada, eu vou tirar a torre aqui em E3. Mas é mais complexo do que parece esse lance, porque ele também faz um raio-x aqui em E7 nesse bispo desprotegido, né? Continua defendendo aqui em C3, entregando o peão aqui de B3. E agora o Nakamura então parte para uma vantagem de peão, jogando bispo toma aqui em B3. Mas será mesmo que o Magnus Carlsen vai ficar com um peão a menos aí na posição, né? Foi muito bonito tudo isso que o Nakamura fez, mas eu não sei se ele enxergou tão longe, porque agora o Magnus Carlsen recupera o seu peão e detona a estrutura de peões da ala do rei do Nakamura com o lance bispo toma aqui em G7. Muito legal, abrindo um ataque descoberto aqui no bispo de E7. Mais do que isso, estraçalhando aqui a estrutura de peões na ala do rei. Posição complicada para o Nakamura, né? Ele não pode capturar agora com o rei aqui, senão seria suicídio. Cavalo aqui em D5, trazendo mais um ataque aqui ao bispo, abrindo um cheque descoberto e possibilidade de torre na sétima, peão de F7 caindo e tudo mais. Seria uma posição monstruosa aqui, por exemplo, rei H7, torre toma E7,
torre F8 defendendo F7 e dama F6, uma posição monstra aqui seria para o Magnus Carlsen, tá? Por isso que depois de bispo toma G7, o Nakamura faz um lance bom aqui da posição e joga torre G4, agora sim ameaçando capturar o bispo e também pressionando aqui na ala do rei. E agora o Magnus Carlsen toma tempo para capturar mais um peão aqui, bispo toma em H6 e ele que estava agora há pouco com um peão a menos, já está com um peão a mais, né? O Magnus Carlsen jogando aí de forma extremamente precisa. A partida segue agora com o bispo em F6 e o Nakamura continua com a sua pressão aqui nesse ponto focal aqui de C3, né? E agora colocando mais uma vez uma cravada e o Magnus Carlsen sempre na corda bamba aí no limite, encontra aqui o lance cavalo E5, bloqueando aqui o bispo. Fazendo também uma pressão aqui em G4, né? Bispo toma em E5, torre toma em E5 e agora dama B6. Esse lance aqui, né? Ele faz mais do que parece, na verdade ele está atacando aqui. Esses ataques são sempre mais difíceis de se ver, né? Esses ataques de um lado ao outro do tabuleiro. Ele está atacando aqui, mas é partida pensada aqui, né? O Magnus Carlsen não vai deixar isso passar e ele continua aqui com dama D2. Agora a dama está defendendo aqui o bispo de H6. E a partida segue com torre G6, adicionando mais pressão em H6. Bispo volta tranquilamente. E agora quem está cravando aí é o Magnus Carlsen, cravando aqui o cavalo do Nakamura, né, fazendo uma forte pressão aqui em C5. O Nakamura ligeiramente tira a dama da cravada, né? E aí você fala assim, puxa, agora tá caindo aqui em C5, né? Dá para o Magnus Carlsen ganhar a peça aqui? Toma cuidado, né? Porque a ameaça aqui é dama toma G2 com checkmate. O Nakamura não é bobo nem nada, ele dá um jeito de descravar aí, né, de sair da cravada com a dama dele com um tempo, né, ameaçou checkmate aí. Mas o Magnus Carlsen, que também não é bobo nem nada, bloqueia esse checkmate com a ameaça de um ataque em todo mundo, né? Se esse cavalo for para E7, ele pode escolher quem que ele quer pegar. Claro que ele vai querer pegar a dama, né? Mas se pudesse ele pegaria até o rei. Mas, enfim, aqui o Magnus Carlsen está ameaçando tudo e mais um pouco. Muito bonita essa partida, né? Aqui, enfim, quando um pensa que está atacando, é o outro que está, né? A partida segue com o bispo toma aqui em D5, dama toma D5, oferecendo as trocas. E depois de B6, adicionando mais uma defesa aqui em C5, o Magnus Carlsen toma um tempo para jogar G3. Futuramente, depois de uma troca de damas, vai poder levar o rei para o jogo com facilidade. Já vai estar apoiando o peão aqui da coluna H. A partida segue com o cavalo D7, atacando aqui a torre. E agora a posição está um pouquinho complicada. É melhor trocar aqui as damas. Dama toma aqui em C6, torre de G toma em C6. A torre está ameaçada, simplesmente torre D5. Atacando aí o cavalo em F8. E agora a torre de F em D1. Né? O Nakamura tem o domínio da coluna C. O Magnus Carlsen tem o domínio da coluna D. A gente tem uma partida entrando aí do meio jogo para o final, uma batalha de peças menores de bispo contra cavalo, uma maioria de 3 contra 1 na ala do rei, com a presença de um peão passado contra uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama. Portanto, vantagem aqui para o Magnus Carlsen. Esse peão passado é um ativo valioso que vai ganhando valor conforme as peças forem sendo trocadas e se encaminhando para um final. Aqui a vantagem é grande para o Magnus Carlsen. A partida segue com o cavalo em E6, A4, e essa ideia do Magnus Carlsen é muito instrutiva, pessoal. Por quê? Qual a fraqueza? Vamos olhar aqui. O Magnus Carlsen tem uma fraqueza nessa posição? Tem o peão de A3. E o que o Magnus Carlsen então resolve fazer? Se livrar dessa fraqueza e criar fraquezas aqui no campo do Nakamura. Olha que legal, A4... E depois de torre C4 atacando o peão, A5. E com isso, o Magnus Carlsen quer se livrar da sua fraqueza de forma forçada. E não tem como evitar com que ele se livre de sua fraqueza. E vai criar fraquezas aqui na posição do Nakamura. Torre B4 defendendo B6, que estava atacado 2 vezes. E agora, torre na sétima. Torre em D7 atacando aqui o peão de A7. A partida segue com B toma em A5. Torre toma em A7, com isso o Magnus Carlsen foi bem sucedido em se livrar da sua fraqueza, ele não tem mais nenhum peão fraco, e agora quem tem peões fracos é o Nakamura. Olha que situação, A4 defendendo o peão, torre de D em D7, mais uma partida onde a gente tem aí 2 torres na sétima, atacando aqui em F7, mas aqui existe uma defesa tranquila com cavalo em D8, o cavalo é um excelente defensor, né? E está defendendo agora aqui em F7, o Magnus Carlsen não ganharia nada jogando aqui um lance como o bispo G5, com ideia de eliminar o defensor, fazer pressão ali em D8, porque viria cavalo C6, tá? Bispo G5 não é um bom lance, viria cavalo C6 aqui atacando a torre e daria aqui contra-jogo para o Nakamura, tá? Então o Magnus Carlsen
não vai para essa ideia, vai para uma ideia melhor com torre aqui em D5. A ideia agora é partir para cima desse peão fraco na coluna A. A partida segue com cavalo em E6, torre de D em A5, torre de C em C4 e agora rei G2 pelo Magnus Carlsen. E o que está acontecendo nessa posição? O Magnus Carlsen tem uma forte pressão aqui nesse peão da coluna A, as torres estão escravas defendendo esse peão, elas não podem abandonar aqui essa horizontal de maneira nenhuma. Por exemplo, tentar dobrar na sétima também não adianta, o bispo é um excelente defensor aqui desses peões, né? Então essas torres não vão fazer nada, elas estão escravas defendendo. Ao passo que o Magnus Carlsen tem um rei livre, né? Peão aqui passado na coluna H, esses peões vão causar um estrago, o bispo está controlando muito bem aqui o cavalo, né? Então o rei aqui está exposto e um peão fraco em F7. Por tudo isso, nessa posição, o Ricardo Nakamura abandonou a partida. Gente, eu sei. Rafael, por que abandonou? Tem muito jogo aí ainda, e tem mesmo, vocês têm razão. Eu fiz uma estimativa aqui com uma análise aí de como poderia finalizar essa partida. Eu não vou mostrar para vocês que é muito extensa, realmente daria aí provavelmente mais de 40 lances ainda pela frente para poder realmente ir para uma posição assim de checkmate e tudo mais, tá? Por que o Nakamura não fez isso? Porque seriam com certeza 40, 50 lances aí agonizando, tá? As pretas não têm realmente nenhuma possibilidade aqui de contra-ataque, nenhuma possibilidade de contra-jogo, elas estão completamente dominadas, né, na posição, e o Magnus Carlsen vai ficar avançando aqui, vai levar rei, vai, enfim, criar possibilidades de peão passado, esse cavalo saindo daí, vai existir possibilidades de ataque ao rei, né, com bispo, com torres, com tudo. Então o Nakamura tá com o rei exposto, né, um cavalo que não consegue muita coisa frente a esse bispo, uma maioria de 3 contra 1 que vai fazer um estrago violento, e esse peão que não consegue fazer nada, né, tá paralisado. Então por isso que o Nakamura não quis jogar aí, ficar agonizando aí por mais 40, 50 lances, né, e acabou abandonando aí a partida, né? Fantástica partida, uma vitória brilhante, simples, né? Como que o Magnus Carlsen faz parecer simples o jogar xadrez e vencer um jogador tão forte, né? Um super grande mestre, um dos melhores do mundo, como o Ricardo Nakamura, né? Magnus Carlsen realmente está à frente no seu tempo, né? E vem mostrando um xadrez aí realmente de primeiríssima qualidade, né? Tanto no torneio quanto esse ano, né? O Magnus Carlsen está brilhando aí. Legal, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!